Agora eu vou falar sobre 7 competências do futuro. O que será que é isso? Ele é coach e professor da PUC de São Paulo, Fabrício César Bastos. Fabrício, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Boa noite a todos os telespectadores do programa Tribuna Independente. Que história é essa? Está faltando. Esses dias eu fiz um programa aqui falando sobre isso. Aí alguém disse assim, mas eu acho que não é assim a realidade. As pesquisas estão confirmando, 70% dos trabalhadores estão desestimulados. Está faltando estímulo. Onde é que está o problema? Bom, esses dados eles são referentes a uma pesquisa de um instituto americano chamado Gallup. Eles fizeram uma pesquisa global e eles identificaram que 70% dos trabalhadores estão desestimulados especificamente dentro dos ambientes corporativos. Isso pode ter vinculações com uma série... Isso no mundo? Isso no mundo, tá. São dados globais. Okay. E essas questões elas podem ter vários aspectos. Um deles é a questão da liderança. Muitas vezes as pessoas, quando deixam uma empresa, muitas vezes elas não estão deixando a empresa, elas estão deixando a liderança. Então é como se elas se demitissem do líder e não da empresa, quando ela se desliga por vontade própria. Ou seja, a necessidade de ter bons líderes e de pessoas mais preparadas para assumir cargos de liderança é uma necessidade global. Outro aspecto é a capacidade que a empresa oferta para os funcionários deles poderem aplicarem os talentos deles, as competências deles no dia a dia do trabalho. Muitas vezes uma empresa quer inovar, só que ela pune se alguma coisa dá errado. Né? Outro ponto também está vinculado com o quanto que a empresa possibilita as pessoas mudarem, muitas vezes, de área para terem o perfil mais específico de atuar numa área que ela não está nesse momento. Muitas vezes uma baixa produtividade pode estar vinculado com a questão que ela não está no lugar certo e fazendo a atividade certa. Eu sei que os dados são mundiais, eu sei também que você esteve lecionando em Portugal. Se encontrou alguma realidade diferente dessas empresas e da vida profissional em Portugal, na Europa, de uma forma geral? Bom, em Portugal, especificamente, eles têm uma condição econômica bastante diferente do Brasil. Eu fiquei na região lá do Porto, então eu tive contato com algumas empresas lá e também com universidades. E o que eu percebi, por exemplo, a gente começa tendo uma diferença especificamente no sistema de ensino superior. Então, como é que acontece? Enquanto os estudantes aqui no Brasil, eu falo especificamente do curso de administração, que eu sou professor, muitas vezes os estudantes no Brasil, eles estudam geralmente no período da manhã ou no período da noite. E quem estuda de noite geralmente faz nesse intervalo, eles fazem o estágio, e quem estuda de manhã faz o período do estágio à tarde. Na Europa, especificamente em Portugal, é um pouco diferente. A maioria das universidades, elas são de período integral, inclusive no curso de administração. Então, muitas vezes, quando eles têm alguns intervalos, as empresas elas se adaptam ao horário da faculdade. Então, esse é um ponto que já é bem diferente do Brasil. E o segundo ponto é a questão econômica de Portugal. Portugal é um país muito pequeno, que tem basicamente a sua economia vinculada com o vinho, com azeite, azeitonas e principalmente com questões de exportação. Então, quando a gente começa a analisar, a gente pode identificar que a economia de alguns países elas têm mais força do que em outros. Isso, consequentemente, afeta também a questão do trabalho e de empresas dentro dessas regiões. Competitividade. Eu, fui formado numa época em que se dizia assim, temos que preparar nossos alunos para o mundo, para os desafios do mundo e tal. A gente não extrapolou um pouco isso, essa alta competitividade em casa, no trabalho, na escola? A gente não está exagerando um pouco na dose? Eu acredito que sim, Dalcides. Em alguns momentos, a questão da competição, da competitividade, ela suplanta a questão da colaboração que as empresas buscam tanto Exato. hoje. Então, por exemplo, quando a gente começa a analisar esse aspecto, a gente percebe que isso também pode ser uma questão cultural de cada empresa. Existem empresas que elas têm uma questão de competição e buscam até pessoas que sejam mais competitivas para fazer parte do quadro. Só que, de uma forma geral, o que eu tenho percebido, as empresas começam a buscar pessoas que saibam trabalhar em contextos diferentes e que muitas vezes esses contextos são questões de trabalhos em equipe, seja no Brasil ou até fora do Brasil, equipes interculturais. Então, essa competência de poder colaborar, no meu aspecto, na minha visão, ela vem, de uma certa forma, ainda engatinhando, mas no futuro vai ser uma questão mais necessária. Muitas vezes a gente também vê essa questão da competição muito grande entre países. Por exemplo, com a questão que teve aqui recentemente no Brasil no aspecto da sustentabilidade. A gente percebe que quando vai pegar algum ponto mais forte de alguns países que pode afetar a indústria, a economia, a sustentabilidade muitas vezes é deixada de lado. Ou seja,
o planeta às vezes é deixado de lado pensando na competição específica do país ou das indústrias daquele país. Eu lendo algum dos seus livros ou então vendo suas palestras nos seus workshops, eu vi que você faz uma comparação com a figura do samurai. Isso, Como exatamente. É que é isso? Bom, eu pratico Aikido, que é uma arte marcial japonesa, e desde que comecei a praticar eu me interessei muito pela cultura oriental do Japão. E eu fui me aprofundar em alguns aspectos, dentre eles o samurai. O que eu achei muito interessante do samurai é que muitas vezes nos é passado a questão dos guerreiros, os samurais como guerreiros. Só que os samurais, eles também tinham um desenvolvimento muito forte da questão intelectual. Muitos eles escreviam poemas, eram estudiosos, e também da questão da meditação, na questão de ter um olhar mais para o interior, para a questão de espiritualidade até mesmo, né? Então a questão quando eu trago a ideia do samurai é como que a gente pode, nesse mundo atual, conectar o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, porque na minha visão, hoje no mundo ocidental, a gente tem um foco muito específico no desenvolvimento da mente, do aprendizagem cognitivo. É como se a gente pegasse o ser humano... A razão. E do pescoço para cima é a pessoa. Isso. E muitas vezes tem uma desintegração entre o pensar, o sentir e o agir. Então as emoções muitas vezes são deixadas de lado e principalmente como que eu me expresso no mundo, que é através do meu corpo. Mais questões, perguntas com o Luiz Henrique Casoni. Vamos lá. Dalcides, quem escreveu para a gente foi o Lucas, daqui de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte, olha, dizem que nós, da chamada geração Y, somos ansiosos, que não temos muita paciência e que queremos crescer na carreira logo, antes da hora. Mas, ao meu ver, a maioria das empresas, como a dele, que ele está escrevendo aqui, não faz a sua parte. Não oferece um bom salário nem um plano de carreira. A pergunta dele, então, é a seguinte, como fazemos para não perder a motivação e se sentir valorizado diante dessa realidade cruel do mundo corporativo? Bom, essa questão em relação à geração Y, existem várias pesquisas, existem algumas questões que, no meu ponto de vista, às vezes são preconceitos, só que essa questão da ansiedade, não só nos jovens, como de uma forma geral, é um aspecto muito forte. Acho que o primeiro ponto, antes de falar ainda de questões de como que as corporações estão tratando e trabalhando isso, é a gente pensar que a gente vive num mundo muito mais complexo do que há 10, 20, 30 anos. E nessa questão desse mundo mais complexo, a capacidade de fazer escolha ficou muito mais difícil, porque tem muito mais oferta. Eu lembro de um estudo que psicólogos fizeram com chocolates e pegaram um grupo de pessoas e deram 3 opções. Uma delas a pessoa só podia pegar um chocolate, na outra 6 chocolates e na outra 20 chocolates. E esses chocolates, obviamente, com sabores e gostos diferentes. Eles queriam medir o nível de satisfação das pessoas quando elas fossem fazer essas escolhas. E qual foi, na sua opinião, Dalcides, onde que elas tiveram maior satisfação? Elas tiveram aquele que tinha mais chocolate. Então, por incrível que pareça, não. Não? Foi em 6 chocolates. Por quê? Porque na quantidade de 20 chocolates, a pessoa começa a analisar a perda de não escolher aquele. Então, quanto maior essa possibilidade de escolhas, isso muitas vezes gera ansiedade nas pessoas, pela dificuldade de escolher o que melhor pode ser para a pessoa. Quando eu tenho um chocolate, eu não tenho escolha, eu tenho que pegar aquilo que sobra. Então, 6 chocolates é um número menor, mais reduzido, o que me facilita eu conseguir analisar os prós e os contras dessa decisão. Então, no primeiro momento, eu acho que hoje a gente tem tantas possibilidades que isso já gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, a partir do momento da escolha da carreira, do que eu vou fazer, de como eu vou me desenvolver. E muitas vezes isso acontece dentro das empresas também. Como que as empresas estão definindo metas, pensando na questão de desenvolvimento de carreira, pensando no desenvolvimento na aprendizagem, seja dos jovens ou das pessoas mais experientes. Então, eu acredito que um ponto bastante importante é como que as pessoas e as empresas, conforme foi a pergunta, conectam motivação, motivo da ação. Então, a gente começa a analisar que as pessoas, os jovens, e não somente os jovens, pessoas até mais sêniores, elas começam a buscar na carreira e no trabalho um sentido e um propósito. Se a empresa não consegue oferecer esse sentido, esse propósito, é como se essa motivação não tivesse muito sentido. A pessoa está lá, mas se ela encontra alguma coisa melhor e às vezes ganha a mesma coisa ou até menos, ela acaba mudando de trabalho. Você trata das competências do futuro. Se são competências do futuro, talvez estejam faltando no presente. É isso? É esse o sentido? A minha visão, Dalcides, é exatamente por esse caminho. Elas são do futuro, mas elas já são requeridas hoje. No futuro elas vão ser ainda mais exigidas.
Então, assim, essas competências, na verdade são 7 competências, eu fiz análise de alguns estudos do futuro, que são estudos que eles chamam de prospectiva. Eles analisam possíveis cenários. Basicamente, eu peguei 3 a 4 estudos que trabalham com cenários para 2020 e 2030. E aí eles começam a analisar, principalmente, quais são essas future skills, as competências, as habilidades do futuro. Então, eles analisam os cenários e começam a identificar quais são as competências mais requeridas, independente da área de trabalho da pessoa. E inclusive são 7 que você elenca, mas a gente tem só mais 3 minutos. Tendo 3 minutos, eu gostaria assim que você destacasse alguns. Por exemplo, autoconhecimento. Mas autoconhecimento já não vem lá dos gregos, a história do conhece-te a ti mesmo. O que é a visão de futuro nisso? Perfeito. Então, eu acredito que essa questão do conhece-te a ti mesmo está muito vinculada com esse ponto do autoconhecimento. O quanto que a pessoa tem de conhecimento da sua própria imagem. Porque muitas vezes a imagem dela está vinculada a como ela se vê no mundo. Só que muitas vezes, e a forma que as outras pessoas a veem? Então, um exercício rápido e simples para quem quiser experimentar alguma coisa nesse ponto do autoconhecimento é escrever no papel 5 palavras que melhor representem a pessoa. Né? Então, eu escrevo as 5 palavras que eu acredito que melhor me representem. E pedir para 5, 10 pessoas que eu conheço que também escrevam 5 palavras que me representem. E depois disso, analisar se tem palavras que são coincidentes, parecidas, iguais, ou palavras muito divergentes. Tanto no positivo quanto no negativo, é em isso? Qualquer aspecto, porque isso já é uma possibilidade de eu identificar como que eu me vejo no mundo e como as pessoas me veem. Muitas vezes tem diferenças, então isso é um ponto. Uma outra coisa importante é saber quais são os seus valores, porque a partir disso, as suas ações, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, elas podem ser mais acertadas. Quando você fala da ansiedade, né? Eu estava aqui comentando há pouco, a gente vive num mundo onde me parece que tudo que a gente está fazendo é para ontem. E desesperadamente a gente está correndo, e às vezes a gente não sabe bem para onde. Como é que você entende o conceito que você mesmo coloca, gestão da ansiedade? Como é que nós vamos gerir isso? O primeiro ponto que eu acho importante, Dalcides, é o quanto que, de novo, voltando para o corpo, nós temos a capacidade de sentirmos uma emoção ou o quanto um pensamento nos afeta no momento que ele acontece. Esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes a pessoa nem percebe que ela está ansiosa. Então, por exemplo, às vezes numa reunião, numa apresentação ou numa discussão até familiar, a pessoa se exalta e se ela pudesse ter uma câmera olhando para ela ia falar, nossa, eu sou assim, eu estou agindo dessa forma. Então, a primeira questão é se observar. E o segundo ponto que eu indico muito para trabalhar a gestão da ansiedade é a capacidade de observar a respiração e de trabalhar em cima da respiração. E aí isso tem uma base muito na questão até do yoga. Né? Eles trabalham muito o quanto que o nosso estado emocional está vinculado com o nosso estado mental. Geralmente, estados de ansiedade, de medo, de angústia, a nossa respiração ela fica acelerada. O nosso abdômen ele fica travado, contraído do corpo. Se comprime. E o que acontece? Se a ansiedade, se essa emoção tem um impacto no corpo, o caminho contrário também é possível. Ou seja, se eu fizer respirações mais amplas, né, se eu estiver mais consciente do meu corpo nesse momento, muitas vezes esse estado de ansiedade, de medo, não é que ele vai desaparecer, é uma emoção, mas eu consigo de uma certa forma controlá-lo de uma forma mais adequada. Você fala sobre foco. Nesses dias um amigo meu me disse assim, sabe o que está faltando para fulano de tal? Está dando tiro para tudo quanto é lado. Está faltando saber aquilo que quer. Ter foco é isso ou vai além disso? O foco está vinculado, no meu ponto de vista, com 2 pontos principais. O primeiro é a pessoa ter consciência do que ela quer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como ela vai trabalhar para alcançar aquilo que ela quer. Ou seja, muitas vezes tem pessoas que não sabem nem o que querem. Eu ouço muitas vezes, às vezes dentro de empresas, dentro de processos de coaching, eu não sei o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. O que já é um bom passo. Já é um caminho. Agora, mesmo a pessoa que sabe o que quer, muitas vezes ela não sabe como fazer para chegar lá. Então, um dos aspectos mais importantes, no meu ponto de vista, é, a partir do momento que ela definiu o que ela quer, ela trabalhar com todo um plano para que ela evite distrações que saiam do projeto dela. Um exemplo, a pessoa vai ter que fazer um relatório. E esse relatório é um relatório importante porque vai estar vinculado com uma apresentação que vai para o corpo executivo da empresa. Então, o primeiro aspecto, ela trabalhar com o fim em mente. Ela saber o relatório que ela tem que desenvolver e toda a estrutura desse relatório. Um segundo ponto, ela trabalhar, por exemplo, com um relógio. Ela vai estimar mais ou menos quanto tempo ela vai ter que fazer para fazer aquele relatório. Ela vai precisar de 42 minutos para fazer aquele relatório. Então, nesse aspecto, o que ela vai fazer? Ela vai colocar um relógio
E nesses 42 minutos, ela vai evitar interrupções de outras pessoas, ela vai evitar atender o celular, ela vai evitar mexer no e-mail, ou seja, dentro desses 42 minutos, a única coisa que ela vai fazer é aquilo. É o que eu chamo de atenção na ação. E às vezes é tão difícil, né, Alcides, para a gente ouvir alguém, para a gente tomar um banho, às vezes a gente está pensando em outras coisas, no passado e no futuro. Então, quando a gente está na atenção na ação, a gente está no presente, no aqui e no agora. Eu queria continuar conversando contigo. Temos apenas 1 minuto, mas eu vou te falar 3 palavras. E aí você escolhe uma delas para, em 1 minuto, concluir essa nossa conversa. Perfeito. Intuição, aprendizagem ou presença? Porque você trata como assim perspectivas aí de competências do futuro e entre elas está intuição, aprendizagem e presença. Posso fazer um encerramento Pode. com as 3? Pode. Então, a intuição, acredito que é muito a questão de ouvir o coração. Muitas vezes, como você mesmo falou, a gente vai muito para a razão, que ela é importante. Mas quando eu consigo conectar minha razão com a minha intuição, com o meu coração, geralmente eu tenho um alinhamento entre o pensar e o sentir e o agir. O segundo aspecto do aprendizado está muito vinculado com o que eu quero para a minha vida, em termos de eu fazer um mapa, por exemplo, do meu mês, e por semana eu ter objetivos, não que o meu gestor esteja me dando, não que o meu professor, mas que eu queira trabalhar. Isso pode ser para a minha vida pessoal ou para a minha vida profissional. E pode ter ritmos diferentes. Perfeito, porque cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um perfil, né, Dalcides? Então é importante observar isso. E por fim, a questão da presença é o quanto que eu consigo ter foco não só em uma coisa, né? Porque o foco é quando eu direciono toda a minha atenção para uma única e exclusiva atividade. E a presença é, eu estou focado nisso, mas eu também estou percebendo que tem outras coisas ao meu redor. Que é a ideia de conectar corpo, mente e alma. Ele é professor da PUC de São Paulo, coach Fabrício César Bastos. Se alguém quiser continuar te ouvindo, tendo acesso àquilo que você publica, tem um site, Sim, alguma referência? Sim, tem meu site, que é www.flowan.com.br, flowan.com.br. Já apareceu aqui na sua tela, você anota, tem mais informações sobre Fabrício César Bastos. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite, Dalcides.